Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita FEMEL. Vamos começar com a leitura de uma mensagem de Emmanuel, do livro Encontro Marcado, psicografia de Chico Xavier. Desafio e resposta. Compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. O amor sabe que sem justiça a estrada mergulharia no caos, e a justiça reconhece que sem amor a meta se perderia nas tramas do ódio. Acende, pois, a lâmpada de tua compaixão e clareia a marcha. Quando a névoa obscureça algum trecho da senda, aponta o rumo certo e, conquanto não percas a prioridade do raciocínio, estende o pão da bondade com o metro da lógica. Se alguém te escorraça, recorda que ninguém altearia os punhos contra o próximo se estivesse convencido de que um dia, no plano superior, seremos inquiridos sobre aquilo que estamos fazendo aos nossos irmãos. Se alguém te menospreza, reflete que ninguém depreciaria um companheiro se soubesse que amanhã talvez renasça no lar daqueles mesmos a quem haja fustigado com o látego da aversão. Se alguém te injure, lembra-te de que ninguém ergueria o verbo em louvor da crueldade se realmente acreditasse que responderemos por todos os espinhos que estivermos semeando nos caminhos alheios. Se alguém te prejudica pelo abuso de autoridade, pensa que ninguém se desbandaria no poder se meditasse na hora inevitável em que será compelido a fundir todas as vanglórias humanas num punhado de cinzas. Serve reconhecendo que o trabalho é nossa herança comum na jornada evolutiva. E ora, aceitando no firmamento o teto abençoado que a todos nos acolhe como filhos de Deus. À frente de quem se aproxime, compadece-te. Todos somos alunos da escola da experiência. Cada lição conquistada resulta de esforço. Esse esforço muitas vezes encontra dificuldade. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. Vamos agora, meus irmãos, para a nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, Mestre querido, te agradecemos pela tua benevolência, por cuidar de nós, por cuidar de toda a humanidade com tanto zelo, por estar sempre junto conosco nessa empreitada da reencarnação, nos direcionando com seu evangelho de amor, para que consigamos voltar vitoriosos ao plano espiritual. Te agradecemos por tanto amor e pedimos, Mestre querido, continue ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando em nossas lutas, na busca do aprimoramento moral, para nos tornarmos dignos de ser filhos de Deus. Envolva todos os lares com a tua luz e o teu amor, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Hoje a leitura será do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A leitura será feita pela nossa
irmã Estela, e depois os comentários ficará por conta do nosso querido irmão Valner. Por favor, Estela. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide. Antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Item 8. Quando diz, ide, reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça seu próprio ressentimento, que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumprir-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Passa a palavra a Maria. Obrigada, Estela. Então, com a palavra agora, nosso irmão Valner. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado, Estela, pela leitura. Obrigado a toda a equipe espiritual da casa que nos acompanha nessas quintas-feiras de Evangelho de Jesus. Eu pedi para falar sobre a culpa, sobre o perdão, porque eu queria trabalhar em cima de um texto do Momento Espírita, mas é que ele fala de um outro perdão. O perdão, o auto-perdão. É um texto de 2017. Eu achei no meu notebook e eu achei interessante a gente estar trabalhando com ele para falar sobre esse auto-perdão, porque a gente já falou bastante sobre o perdão aos inimigos, perdão das ofensas, é esse perdão que a gente tem que praticar junto ao nosso próximo, aos nossos irmãos, mas a gente se esquece do perdão que a gente tem que dar para nós mesmos, o auto-perdão. O texto tem o título assim, Uma chance de ser bom novamente. Inicia, consciência de culpa, severa companheira dos corações amargurados. Quantos de nós carregamos na alma a vergonha de atos no passado? Não é? Quantos escondemos segredos no íntimo, assombrado pelas guerras conscienciais? Quantos de nós, muitas vezes, a partir do momento que a gente traz essa doutrina espírita dentro de nós, para as vidas, que muda, com certeza muda a nossa diretriz, o nosso caminhar, quantas vezes a gente começa a lembrar do passado e vê quantos erros nós cometemos, quantas vezes nós fomos orgulhosos sem sabermos, quantas vezes a gente foi egoísta sem perceber. E isso, a partir do momento que a gente começa a descobrir toda a essência dos ensinamentos do Jesus, através da doutrina espírita, a gente começa a perceber o quanto nós erramos no passado. Não só nas vidas pregressas, muitas vezes nessa vida mesmo, não é? A gente começa a perceber. Quantos desses fantasmas nos atemorizam, muitas vezes, sem que percebamos? Certas palavras que ouvimos, quando nos lembram do que guardamos na alma,
parecem mais punhais incandescentes querendo nos torturar, não é? Às vezes a gente vê a pessoa numa situação que hoje a gente sabe que está errado, que está equivocado, que está agindo errado perante o seu irmão, porque hoje a gente já conhece, a gente já estuda, a gente já aprendeu, e a gente vê a pessoa errada, mas muitas vezes a frase que a pessoa está dizendo, a gente lembra. Quantas vezes eu já não falei assim? Quantas vezes eu já não agi assim? E hoje, eu tentando me modificar, tentando me melhorar, tentando evoluir, eu percebo que eu também já fui aquilo que hoje o irmão está fazendo. Então, muitas vezes, a gente vê na situação do outro, a gente percebe que nós também já cometemos, muitas vezes, esses equívocos. Aí o texto continua, a gente pensando, queria voltar o tempo, quisera ter agido de outra forma, se soubesse o que sei agora, não é? Quantas vezes, através do conhecimento da doutrina espírita, a gente pensa, se eu soubesse o que eu sei agora, se eu soubesse o que a doutrina espírita está me mostrando, se eu soubesse o que realmente Jesus queria dizer com aquelas passagens, não é? Aí a gente pensa, se eu soubesse o que sei agora. E isso muitas vezes a gente acaba remoendo. Muitas vezes, quando a gente está sozinho, a gente começa a pensar, fala, nossa, mas como eu ainda tenho que me melhorar, como eu já errei, e como muitas vezes ainda estou errando, não é? E muitas vezes essa culpa, às vezes, nos faz mal. O texto continua, todas são expressões típicas da consciência culpada, né? Essas frases, como eu queria voltar no tempo, se eu soubesse, né? São expressões da nossa consciência nos culpando. Mas se ela, a culpa, do alto de seu reinado de fogo, em nossa intimidade, um dia ouvisse a seguinte expressão, se essa culpa ouvisse um dia, há uma chance de ser bom novamente. Se a gente trazendo essa culpa que muitas vezes nos amargura. E eu digo assim, às vezes o pessoal fala, nossa, Valner, mas eu já me melhorei, eu sei que a doutrina nos explica que nós vamos ter chance ainda de nos melhorar mais, de recuperar esses equívocos, mas quantas pessoas que chegam até nós buscando ajuda, quando estão sendo dilaceradas por essa culpa e não têm o conhecimento que a gente está adquirindo aqui, e vem buscar auxílio, e vem buscar ajuda que muitas vezes não encontra, porque quando vai buscar em alguma outra religião, acaba encontrando o sentimento de fogo eterno, de castigo eterno, de pena eterna. Olha, o que você fez é um pecado capital, e isso para Deus não tem perdão. E a pessoa vem buscar e fala, não é possível que um Deus tão amoroso, tão justo e bom, como todos dizem, vai me fazer ficar eternamente, porque por causa de um erro, eu vou ter que sofrer num inferno para sempre. E eles vêm nos buscar porque sabem que a gente, através da doutrina, a gente tem um conhecimento a mais, através dos conceitos da reencarnação, através dos conceitos da vida futura, da vida eterna. E a gente precisa estar preparado para estar auxiliando essas pessoas. Então, por isso que é importante esse conceito de auto-perdão, não só para nós, mas também para aqueles que nos procuram. Então, muitas vezes, quando a gente escuta, há uma chance de ser bom novamente, o texto diz, muitas vezes a gente tamparia os ouvidos, certamente, no primeiro momento, mas a frase continuaria ecoando, não há mais como não ouvi-la, ela brada com força e doçura irresistível. É a doutrina espírita chegando até nós, no nosso íntimo, e nos mostrando, não é assim. Não existe esse conceito de fogo eterno. Vem nos trazer com força e doçura irresistível, que é assim, a gente tem a oportunidade de ser bom novamente, de fazer o bem novamente. Então, o texto diz, o reinado da dominadora culpa está ameaçado. Existe uma chance de liberdade para aqueles que consideravam prisioneiros de si mesmos. Há agora uma chance, a chance da paz voltar e voltar maior do que era.
E que chance é essa? É a chance da prática do bem. É a chance da gente estar praticando o bem, que é a expressão do amor. Praticando o bem para o próximo. Essa é a chance que nós temos. Tudo que destruímos um dia poderá ser reconstruído através dessa ação, a prática do bem. Cobrindo a multidão de pecados, o amor, através da prática do bem, nos concederá a liberdade que tanto sonhamos. Como disse o apóstolo, não é? O amor cobre uma multidão de pecados. Olha, Valner, mas acontece que as pessoas que eu prejudiquei não tenho mais contato, não estão mais aqui, não tenho mais como me redimir com elas, mas ninguém está falando que tem que ser com elas. O bem é sempre o bem, não importa a quem. O amor é sempre o amor. Então, se a gente está aqui, encarnado, convivendo, a gente tem a oportunidade de estar colocando a prática do bem, que é o amor em movimento. O amor é o amor. E como ele disse, o amor vai cobrir. Ele cobre uma multidão de pecados. As ações do passado não se apagam, é certo, feito mágica, mas as novas atitudes, quando alicerçadas no bem, produzirão tanta luz que o pretérito de sombras não mais nos assustará. Quando a gente conseguir ter essa essência de estar fazendo o bem, porque a gente sabe que é o melhor, que é o caminho correto, e que isso nos faz bem também, quando a gente não está fazendo o bem interessado, quando a gente não está fazendo o bem por uma barganha com Deus, com a espiritualidade, quando a gente está fazendo o bem porque a gente sabe que é o certo, e que é o que eu gostaria que fizessem comigo, a gente está mudando o nosso caminho. A gente está pagando aquelas ações do passado que nós cometemos. Não é? Então, elas não vão se apagar feito mágica, é claro, a nossa consciência sempre vai nos cobrar, mas a partir do momento que a gente sabe que tem como nos redimir, a gente começa a trabalhar esse conceito, e a gente vai se modificando. E é isso que a doutrina faz. Ela vem nos mostrar que é possível, sim, a gente ir modificando através de pequenos atos, através de pequenas condutas que a gente vai modificando e trazendo esse conceito do bem para a gente. As leis de Deus, perfeitas e amorosas, sempre nos dão exemplos dessa possibilidade. É claro que Deus não fecharia as portas. A partir do momento que pecou, pronto, acabou, sua encarnação já era, sua vida futura já era, você já está fadado ao sofrimento eterno. Que Deus amoroso é esse? Então, dentro das leis universais, as leis de Deus, que são perfeitas e amorosas, a gente tem a possibilidade de estar se redimindo, sim. Almas que traímos, que maculamos, que transviamos, retornam ao convívio diário através da reencarnação, para que agora as amemos. Pessoas que retornam ao nosso convívio, não só convívio familiar, convívio social, convívio no trabalho, estão aí retornando para a gente se redimir. Ah, mas muitas vezes não é essa pessoa que eu prejudiquei, mas como eu disse, o bem é sempre o bem. Se no passado destruímos, se fomos exemplos de descaso, se fomos exemplos de indiferença e de violência, quantas vezes, né, a gente fala, meu Deus, como é que quando eu perdi a cabeça eu agi daquele jeito, e muitas vezes com violência? Como é que eu pude agir assim? Como é que eu não me segurei? Porque isso é nós, esse é o nós por dentro. Na hora que o calo aperta, na hora que pisam no nosso calo, aí que você mostra quem você é ainda. E aí você percebe, não, eu ainda preciso me melhorar. Né? Então, se no passado nós destruímos com indiferença, com violência, nós voltamos para reconstruir e exemplificar a conduta pacífica e agregadora. Então, nós voltamos, sim, a reencarnar, para a gente ir se melhorando, e reconstruindo, e mudando.
e muitas vezes servindo de exemplo para as outras pessoas, de que isso é possível. Se apresentamos condutas indignas, se faltamos com a honestidade, sempre há tempo de recuperar a dignidade e de sermos honestos de agora em diante. Não é a frase que o Chico dizia, que a gente não pode voltar lá no começo e mudar, mas que a gente pode, sim, daqui para frente, modificar o nosso destino, fazer diferente. E é isso que a gente precisa fazer. E muitas vezes essa culpa, quando a gente percebe, quando a doutrina espírita nos mostra o quanto nós já erramos, e se essa culpa se arraigar em nós, ela nos atrapalha. Não existe condenação eterna na legislação divina. Então, por que insistimos em nos condenar ao sofrimento infinito no íntimo? Quantas vezes as pessoas caem até em depressão por causa desse conhecimento de que agiu errado e acaba trazendo isso para dentro de si e acaba entrando num patamar de falar, não, eu sou uma pessoa indigna, eu não mereço ser feliz. E isso traz um processo obsessivo, muitas vezes, que leva a um processo de obsessão. E muitas vezes, com essas condutas, como eu disse, espíritos que estão na mesma situação, mas agora já sem o corpo carnal, também sofrem isso, e através do nosso pensamento, acabam se juntando a nós, e isso aí acaba aumentando. Essa culpa acaba sendo potencializada por eles. Uma vez, numa reunião mediúnica que a gente estava tendo no sábado, foi feito um atendimento de uma irmã que estava junto com a minha mãe, porque eu tinha comentado com o Davi, falei, nossa, Davi, antes de vir para a reunião, passei na casa da minha mãe, e ela estava chorosa, triste. Eu falei, mãe, por que você está chorando? Ela falou, não sei, me deu uma amargura, me deu uma vontade de chorar. E o Davi foi fazer o atendimento, e atendeu uma irmã que estava junto com ela. E o Davi falou, você tem alguma ligação com essa senhora que você estava? Falou, não a conheço. E por que você estava lá junto a ela? Ah, porque ela estava com o mesmo sentimento que eu estava. Eu me matei, eu me suicidei, e eu me arrependo muito. E ela estava tão triste, ela estava num processo ali que eu me vi nela e me juntei a ela. E estava ali, uma tentando consolar a outra, mas estavam as duas se afundando. Então, esses processos, muitas vezes, são potencializados pelos irmãos desencarnados que sofrem como nós estamos sofrendo. Então, isso é muito importante. O auto-perdão não é sinônimo de condescendência. Quer dizer, não, eu posso errar, porque depois eu me auto-perdoo e pronto, acabou. Não quer dizer isso. Você não errou, errou sim. Mas você reconhece o erro, percebe que errou e toca para frente. Vamos nos melhorar, vamos nos redimir. Então, não é sinônimo de condescendência, mas sim oportunidade de uma nova chance. O perdão divino se funda nessa realidade, dar uma nova chance de acertar. É assim que o perdão divino age, dando sempre para nós uma nova chance da gente acertar. Assim, se Deus nos concede tal chance, por que não nos permitimos recomeçar? Ora, se Deus, em suas leis naturais, leis divinas, nos permitem a gente estar reencarnando, para a gente recomeçar, se Deus tem isso em sua lei, quem somos nós para falar, não, essa lei não serve para mim? É uma lei natural. A gente sempre vai ter chance de nos redimir. Então, por que a gente não permite, né, se recomeçar? A consciência de culpa tem sua utilidade apenas como mola propulsora no início, para nos fazer verificar o erro e nos motivar à correção. Então, a culpa existe, sim, mas como uma mola propulsora, para mostrar, falar, olha, sabe por que sua consciência está pesada? Porque você errou. Mas não é por causa disso que agora acabou tudo. Vai ficar assim, nesse nível. Não, bola para frente. Ó, errou,
tem como corrigir. Mas como? A prática do bem, o texto está dizendo. O amor em movimento. Não interessa a quem. A qualquer oportunidade que nos chega. A qualquer oportunidade de trabalho pelo outro. A qualquer oportunidade de estar ouvindo e estar aconselhando o outro que está numa situação pior e que vem buscar ajuda para nós. A qualquer oportunidade de muitas vezes estar se calando para não entrar no padrão vibratório e se desestabilizar e desestabilizar o outro. É a prática do bem. É a oportunidade que nos chega sempre. Sempre vai estar batendo na sua porta uma oportunidade de fazer o bem. Seja o bem material, seja o bem espiritual. Uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, um silenciar quando a pessoa está desequilibrada. Tudo isso são práticas do bem. Como eu disse, a prática do bem material é sim importante. Muitas vezes eu falava, quando a gente estava fazendo as palestras públicas, eu falava no púlpito, olha, a gente precisa sim estar levando o evangelho para as pessoas, está levando esse conhecimento, né? Não coloque a luz embaixo do alqueire. A gente está aprendendo para a gente poder se melhorar e também está auxiliando aqueles que nos procuram ajuda. Mas levar o evangelho em uma casa em que está faltando o pão, é difícil da pessoa ouvir. Então eu falava, estamos precisando de cesta básica, sim. A gente dá apoio espiritual, sim. Mas a gente também precisa dar o apoio material. Porque, como eu disse, chegar numa família e falar, olha, viemos falar de Jesus, ela falar, tá bom, mas Jesus trouxe um pão para o meu filho que está chorando de fome. Então fica difícil. Então a prática do bem tem, sim, o lado material e tem esse lado espiritual que a gente pode estar fazendo. Então, caso faça ninho na alma, essa culpa, como eu disse, não só de nós, como eu disse, mas as pessoas também que nos procuram, passa a ser veneno perigoso e paralisante, atrapalhando o desenvolvimento do ser rumo ao seu encontro com a felicidade. Então, se a gente deixar essa culpa nos dominar, de nos levar para baixo, de falar, meu Deus, como eu errei, como eu fui uma pessoa indigna, como eu falhei perante aquele que estava precisando. Se a gente deixar isso fazer ninho em nossa alma, ela vai nos paralisar. E a gente vai perder a oportunidade de reencarnação. E muitas vezes vai estar sofrendo isso depois do desencarne. E principalmente isso a gente tem que estar, nós da doutrina espírita, está tendo conhecimento de que a vida continua, temos que prestar muita atenção nisso. Porque muitas vezes essa culpa que acaba nos levando para os umbrais da vida. Muitas vezes essa culpa é que nos vai fazer criar atmosfera fluídica de baixo nível, e como eu disse, vai agregando outros irmãos e vão criando aquela situação ali, de várias, vão criando formas de pensamento, e vão criando nuvens negras e situações ruins, e quando vê, está realmente num verdadeiro umbral. E muitas vezes levado por essa culpa, porque não tem o conhecimento que existe sim o perdão, e que a gente precisa sim se auto-perdoar. E a partir do momento que você se vê numa situação dessa, nós, com o conhecimento que temos, mesmo depois de desencarnados, e nós, a nossa consciência vai nos cobrar, porque a gente está tendo muito conhecimento aqui. E a gente vai chegar lá e vai falar, puxa vida, eu sabia e não modifiquei. E se a gente criar esse processo e fazer ninho em nosso coração, a gente vai demorar muito para poder sair daquele nível, daquele processo de, como eu disse, de que outros irmãos vão chegar e vão potencializar essa culpa em nós e a gente vai ficar paralisado. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, esse conceito de que a gente está a caminho, a gente está errando muito sim ainda, mas a prática do bem
colocando o amor em movimento, vai cobrir uma multidão de pecados. Então, se a gente sabe que nós erramos, a gente pensa, eu sei que Deus vai me dar a oportunidade de eu me melhorar, de eu me refazer, de eu me reconciliar, e de eu estar mudando tudo isso, ajudando o próximo. O texto continua. Há uma chance de ser bom novamente. Uma chance de iluminar a sombra. Há no bem a força de romper as grades. Há no amor a libertação da culpa. Então é isso que a gente tem que trabalhar em nós. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Esse conceito do auto-perdão, que tantas vezes nos paralisa. E que isso não pode acontecer. E a prática da oração, a prática da meditação, a prática do conhecimento, de uma leitura, de um texto edificante, nos ajuda a gente a sair dessa situação. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Que Deus possa abençoar a todos nós. Obrigada, Valner, pela reflexão que você nos trouxe hoje, a importância de nos auto-perdoarmos, a partir do momento que a gente erra e tenha consciência do erro, a gente pode fazer diferente, a gente pode recomeçar sempre. E eu convido agora a nossa querida Rose para fazer a prece final, por favor. Boa noite a todos. Vamos curvar diante de Jesus e agradecer por esse dia que se passou. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a presença dos encarnados e desencarnados que estão aqui para escutar o Evangelho. Que a sua misericórdia e bondade nos envolva e faça sentir a sua presença rigorosa, vigorosos de nossas forças físicas. Perdoa as nossas dívidas, fluidifica as nossas águas, derrame suas bênçãos sobre nós, que possamos sair diferente, com o coração cheio de amor e fraterno. Muita paz, hoje e todos os dias. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada pela linda prece, Rose. Obrigada pela presença de todos, o companheirismo aí de todas as quintas-feiras, e aguardo vocês na próxima semana. Fiquem em paz.